Boa noite a todos. Eu gostaria de saber se tem alguém que é a primeira vez que está na casa. Todos já vieram. Você mais ou menos, você voltou, né? Aos que me conhecem, muito prazer. Sou a Márcia. Frequento a fraternidade já há mais ou menos uns 22 anos. Sou espírita há uns 37, desde a adolescência. Hoje coordeno o grupo MEP, nas terças-feiras, que se chama Mediunidade, Estudo e Prática. Já estamos na segunda turma, que é o pessoal que sai do EJA, né, e dá sequência aos estudos com a gente, que é através desse MEP, que é o antigo Coelho. Então, para quem faz o EJA ou quiser se inscrever, o próximo ano a gente vai estar junto aí no curso do MEP. Também faço curso com a Sandra Della Pola todas as sextas-feiras, né, online, o curso chama Pense, que é um programa que vai ser desenvolvido para as casas espíritas, e ele chama Programa de Estudo da Mediunidade nos Centros Espíritas. Então, em relação à parte da mediunidade, a gente tem bastante suporte da federação em relação aos cursos, em relação aos estudos que pode ser praticado na casa. Eu frequento a reunião de segunda-feira, mediúnica também, mas tirei um tempo sabático aí que está durando alguns anos, porque eu estou fazendo faculdade, estou no 4º ano, né, de Direito, então está meio que conturbada a vida aí para juntar todas as coisas, mas se Deus quiser, logo em breve eu já me formo, volto à vida normal. Eu já fiz essa palestra aqui na casa, há algum tempo atrás, e a Verinha me convidou para estar fazendo, então aproveitei as férias da faculdade e pensei em refazê-la, porque a gente ouve falar em mediunidade, mas às vezes não se aprofunda, né, publicamente. Então, antigamente, desde a época que o mundo é mundo, se ouve-se dizer, né, sobre a mediunidade, com outras palavras, de outras formas, mas sempre existiu. E por que a mediunidade é proibida? Porque a gente só proíbe alguma coisa que realmente existe, né? A gente não vai proibir algo que não aconteça ou que não exista. Então, antigamente, o povo grego, na Roma Antiga, eles tinham os oráculos, que eram consultados, às vezes banalmente, só para saber se uma colheita iria dar certo, se o casamento iria dar certo, se a pessoa iria ter uma vida de riquezas. Então, por isso que no andar da humanidade ela foi sendo proibida, principalmente a consulta aos mortos, porque às vezes não era uma finalidade que realmente a mediunidade tem. Então também tinham os sibilas, que eram os profetas, eles tinham as visões e versos, mas eles também só atendiam aos mais ricos, a hierarquia dos reis para cima. Não era uma coisa mais para o público, para a humanidade, né, para os plebeus, e sim para os mais ricos e poderosos da época. No Egito Antigo, a gente sabe que existia muito, inclusive até os próprios reis eram enterrado com as suas próprias coisas mais de valores, porque eles sabiam que existia uma vida nova, que eles podiam levar suas riquezas para que não ficassem na terra, portanto, eles acreditavam também que existia uma vida, pós-vida, né, fora dessa terra, e que poderiam levar os seus pertences. E os sacerdotes, depois vieram os magos também, que começaram a tentar decifrar tudo, saber o futuro. Então, quer dizer, às vezes até em uma batalha, eles consultavam as pitonisas, né, os oráculos que sejam, para saber se eles iam ter êxito na vitória. E por isso chegou uma fase que realmente Moisés proibiu, porque todo mundo saía aí prevendo tudo, mediunizado, incorporando, fazendo, tendo visões, e na realidade a mediunidade a gente sabe que não é assim. Então, na tradução hebraica, nos Antigos Testamentos, existem muitos profetas, né?
Inclusive, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, foi a primeira psicografia que a gente tem ouvido falar. Ela foi feita nas pedras, como a gente sabe. Só que enquanto Moisés chamou o seu povo e se direcionou ao deserto, atrás, né, das terras que ele achava que eram sagradas, terras prometidas, o seu povo ficava lá embaixo, adorando o bezerro de ouro. E para Moisés não era isso que ele queria. Então, quando ele sobe ao monte, que ele recebe os 10 mandamentos, e que ele desce e vê todo aquele povo adorando um bezerro de ouro, ele vai e quebra. Por isso que, normalmente, quando a gente vê as tábuas, né, elas são todas quebradas, porque Moisés, revoltado, conversando com Deus, recebendo todos os mandamentos, que eram moral, chega lá embaixo, o povo todo fazendo adoração a imagens, inclusive de ouro, porque naquela época, né, se dava muito valor a isso. Mas Deus pegou e falou para ele, agora você vai subir e vai escrever de novo. Então, como a gente vai falar sobre a mediunidade na Bíblia, a gente tem bastante tempo, eu vou começar lendo a Bíblia agora, até eu terminar, acho que dá tempo, né? Ninguém está com pressa de ir embora. Se vocês não tiverem pressa também, eu vou ler a Torá. A Torá tem 613 mandamentos. Então, vocês não precisam ter pressa para ir embora, porque hoje nós vamos conversar bastante. Brincadeira, gente. Eu vou ser breve, vou tentar ser bem simples para que a gente entenda, para chegar até os dias de hoje. Então, a gente começa a mediunidade, né, na Bíblia através do Velho Testamento. No Velho Testamento, a gente começa com Moisés, recebendo, né, os 10 mandamentos no Monte Sinai, foi o que eu acabei de falar. Ele subiu ao monte, recebeu de Deus todos aqueles ensinamentos que, para adorar apenas um Deus, porque naquela época, por ter muitas pitonisas, muitos profetas, tinham muitos deuses da Grécia, os gregos, Roma, enfim, ele precisava colocar uma ordem. Então, na realidade, a gente vai começar desde as leis morais, das leis dos homens, para depois a gente chegar nas leis morais. Então, quando Moisés subiu aos montes e recebeu todos aqueles mandamentos, era realmente para colocar uma ordem no povo, em uma população. Então, essa primeira é a psicografia. Depois, ele desceu e, para o povo realmente ter certeza de que ele era o enviado de Deus, que ele falava em nome de Deus, ele usava um cajado, como naquela época era comum, e ele ouve Deus na frente de todo o povo hebreu e escuta dizendo para que ele jogasse, atirasse o cajado. E a hora que ele joga o cajado vira uma serpente. E ele ouve a voz de Deus mandando pegar o cajado novamente. E a serpente se transforma em um cajado. Então, nessas passagens, o povo que seguia Moisés começou a aprender e a seguir ele realmente como sendo o enviado, né, de Deus. Por causa dessas passagens que hoje em dia a gente pode falar que são fenômenos, né, mediúnicos, físicos, né, de escuta direta. Tem vários tipos que daqui a pouco a gente vai chegar lá. Então, quando Deus sobe, Deus fala com Moisés também no meio da sarça. E aparecendo-lhe o anjo do Senhor em chama de fogo no meio de sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então essa também já é uma outra passagem bíblica que se tem certeza de que a mediunidade se faz porque a sarça pegava fogo, mas não se consumia. Ou seja, era mais uma passagem dizendo que a mediunidade de Moisés estava ali presente. E Deus querendo apresentar ao povo que realmente existia uma energia maior do que aquela que era apenas física, né, inerente ao homem. Então, além da sarça, além do cajado, além dos 10 mandamentos, Moisés foi um dos primeiros médios que a gente conhece na Bíblia.
que seria a missão de Moisés? Ele tinha que libertar, né, a população de Israel, que eram escravos do Egito na época. Ele foi para o deserto e lá ele viveu durante 40 anos. A gente tem outras várias passagens que ele abre o mar, né, para que o povo dele passe. No judaísmo ele é conhecido como o maior profeta e é o autor da Torá. No cristianismo ele é o profeta e precursor do Cristo. No islamismo ele é o profeta e é um dos mais citados no Alcorão. Então ele, para a época, ele era muito, muito importante. E ele liberou, sim, os hebreus, né, do povo do Egito, em Êxodo, que está na Bíblia, e foram pelo deserto até chegar no Monte Sinai, e ali ele propôs essa aliança com o povo, e enfim acabou se fazendo os 10 mandamentos e mais os 613. Se vocês quiserem que eu leia, eu leio. Esse da Torá, que algumas religiões hoje em dia ainda seguem, para a época ele era muito bem-vindo. Se a gente for levar hoje ao pé da letra os 613 mandamentos que temos na Torá, é impossível de viver. É impossível a evolução humana continuar, respeitando totalmente a todas aquelas religiões, né, que ainda continuam, mas uma das coisas que tem na Torá é que se o irmão falecer, o outro irmão tem que assumir a cunhada, tem que casar com a cunhada. Aí lascou, né? Porque passar do marido e ficar com a cunhada é duro, né? São muitas coisas que hoje em dia, pela evolução dos povos, se a gente for ler ao pé da letra, a gente não consegue entender. Mas para a época estava tudo certo, estava tudo ok. Mulher não podia usar roupa de homem. Eu já era uma que já estava expulsa, né? E homem não podia usar roupa de mulher. Não podia comer carne com leite. Então, estrogonofe, acabou, Camila. Não podia comer mais estrogonofe. Então, tinham certas regras ali no Torá, que se a gente for parar para pensar assim, hoje, né, com a cabeça que a gente tem, nós não íamos nos adaptarmos com essa lei mosaica. Lá está dizendo que não pode comer nervo ciático. Eu não sei, eu nunca comi nervo ciático. Mas são coisas assim que eu fui estudar e refiz a palestra e na hora que eu estava lendo, eu falei, não, peraí, eu vou ter que ler agora a Torá, porque para a gente entender sobre o que a gente professa e o que a gente compreende que é o correto para a gente tem que ter, né, essa desconfiança, esse interesse de ir atrás de outras coisas. E foi o que eu fiz, eu fui atrás da Torá. Eu queria saber qual a diferença dos nossos 10 mandamentos e dos 613 da Torá, que foi escrita por Moisés durante os 40 anos que ele esteve no deserto. Por que as 10 permaneceram e as 613 foram modificadas? Não se podia comer a carne de um bezerro e comer a carne da vaca. Hoje em dia a gente come da vaca, do boi, do bezerro, come o que tiver na mesa, a gente manda para dentro. Não quer saber se é de filho, se é de outra vaca, se é do pai, da mãe, né? Então, eu vou dar uma olhadinha aqui rápido, só vou ler umas 600. As 10, os 10 mandamentos que a gente já conhece, e 3 a gente deixa só de curiosidade. Então diz que não é para envergonhar os outros. Hoje em dia o que mais a gente faz, né? Envergonha o outro. Não é que a gente se envergonha. Na internet mesmo, todo mundo envergonhando o outro do que a si próprio. Então isso hoje já não caberia. Não guardar rancor. Meu Deus! Às vezes a pessoa só te olha e você já pega ranço. Ai, peguei ranço de fulano. E tá no Torá, gente, é proibido.
Será que a gente faz isso hoje em dia? A gente tem que pensar, né? Não amar o idólatra. Quer dizer, a gente faz uma pessoa, né, um tipo de ídolo e a gente vai ficar ali amando, consagrando Roberto Carlos, o rei, Pelé, né? Ai, não pode idolatrar, não pode amar, mas não virar um semideus, no caso. E não deixar de odiar os idólatras. Quer dizer, se você não gosta de ninguém, mas se eu gostar, você tem que me odiar, porque eu idolatro alguém. Então, se eu gostar do Pelé e você não gostar, você sendo, não pode gostar de mim. Tá? Isso está dizendo odiar os idólatras. Não salvar os idólatras. Então, hoje, quem é fã aí dos palmeirenses de judiação, que idolatra o time, não pode salvar um palmeirense. Fluminense aí, ó, pode ir para casa que ninguém vai salvar ninguém. Então, tem muita coisa que a gente tem que pensar que o mundo evoluiu um pouquinho. Falei da roupa dos homens. Não comer alimentos fermentados. Estou ferrado. Pão, eu como todo dia, 2 no mínimo. Gente, tem muita coisa que a gente tem que ler para tentar compreender o porquê da época. Por que mudou tanto. Inclusive, lá está dizendo, o estuprador deve se casar com a vítima. Porque desonrou a mulher. Então, ele tem que casar com ela. Que pessoa, se isso acontecesse hoje? Complicado, né? Ele diz também, não ter relações com mãe, com pai, com irmão, com filho, com o marido da mulher, com o irmão da mulher, com a irmã do marido. Isso aí hoje em dia, graças a Deus, ainda está valendo. Não comer insetos voadores. Eu acho que eu vou pegar, sei lá, uma barata voando em casa e vou comer para ver qual que é a sensação. Hoje em dia, porque lá naquela época se passava fome, né? Então é lógico que todo mundo comia alguma coisa do gênero. Então, na Torá é proibido. É proibido também comer bichos do mar. Só pode comer peixe. Eu mesmo adoro uma lula, um polvo, um camarão. Já não ia poder, né, seguir a Torá. Enfim, tem tantas passagens para a gente entender como é que a gente chega nos dias de hoje, como que a nossa fé vai se modificando através de tantos anos, que chega hoje a gente olha para trás e fala assim, nossa, eu não acredito que o mundo era assim. Agora imagina se Moisés chegasse hoje, se o Cristo chegasse hoje e falar, nossa, eu que não imagino que o mundo está dessa forma, né? Então, cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo, para que a gente vá evoluindo e vá aprendendo com a evolução moral, né? Em Êxodo, Deus fala com Moisés no meio da sarça, já disse, né, que ela não se consumia. E aí aqui é a parte do Êxodo também, que ele fala do cajado, que ele manda ele jogar no chão, e Moisés joga e ela se transforma numa serpente, e ele pega, ela se transforma num cajado, e isso, o povo todo vendo o fenômeno ali acontecendo, né? E todo mundo, indignado com essa parte, né, de como se fosse uma mágica que Moisés estava fazendo, mas era para que o povo acreditasse nele. Porque senão não tinha como acreditar em Moisés, né? E aí a gente tem uma passagem muito interessante na Bíblia a respeito de mediunidade. E essa daqui, ela é curiosa porque até hoje em dia a gente vê muito praticada, mas de uma outra forma. Saul havia proibido a prática da necromancia. Mas ele estava muito angustiado porque ele ia ter uma batalha. Para quem já leu a Bíblia, fica fácil de entender, mas eu vou dar uma resumida, tá? Então, o que ele fez? Ele recorreu a uma pitonisa.
Então Saul esperou escurecer, botou umas roupas diferentes, chamou 2 homens e falou: vamos até a pitonisa. Ele queria saber a respeito da batalha. Enfim, ele foi se consultar com ela, chegando lá com os 2 homens. Ele disse: eu vou dizer o nome de um homem e eu quero que você mande o espírito dele subir. Ou seja, venha da terra, já estava morto. E Saul estava desesperado. E a pitonisa reconheceu, e quando o homem se levantou, ela reconheceu que era Samuel. Samuel já tinha morrido fazia tempo. E ele pediu um conselho como seria essa batalha com os filisteus. Samuel, que era um homem de Deus, profeta na época, né? E muito bem conceituado, falou simplesmente para Saul, tipo assim, você quer consultar, você quer uma resposta? Independente da resposta, você vai ter. Então, se você for numa cartomante, numa que lê a mão, ou jogar algum tipo de búzios, carta, alguma coisa do gênero, e se vier uma resposta negativa, com certeza você vai mudar a sua vida. Com certeza, se não vier a resposta que você está esperando, você vai sair totalmente descontrolado dessa situação. Foi por isso que dentro da Bíblia foi proibido se consultar. Para esta finalidade. A mediunidade não foi feita para isso. Então, Samuel chega a Saul e fala: o Senhor, que seria Deus, te abandonou. Amanhã, tu e teus filhos estarás comigo. Ou seja, vai perder a batalha e vai morrer todo mundo. Então, quer dizer, se você vai se consultar com a pitonisa, ela fala isso, amanhã você vai estar comigo e vou levar todos os teus filhos, já muda totalmente a tua vida, já muda o teu conceito, você já não sabe o que fazer da vida. Às vezes até vai alterar teu livre-arbítrio em relação a tudo na vida. E aí, como ele realmente morreu, né, com o confronto com os filisteus, Israel, Jonathan, que era um dos seus filhos, Abinabe, se eu falar errado, me desculpe, Malquias e Isorzete, são nomes hebreus, né? Então, o que adianta a gente consultar, né? Se a resposta não era o que a gente queria. E no fim, realmente, Saul morreu, e morreu também os filhos junto com ele na batalha. Outra passagem também que é muito interessante é a passagem de Daniel. Em uma festa, um rei que estava fazendo uma conquista de ter conseguido taças de ouro de uma outra cidade, comemorando tudo que eles tinham conseguido, adquirido em batalhas e ter levado para o seu povo, Belzazar, assim que fala. Eles estão comemorando lá e, de repente, uma mão de um homem aparece e começa a escrever na parede. Uma mão espírita começa a escrever e escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim. E lá tem um monte de gente, um monte de profeta, adivinhos, e o rei começa a procurar e querer saber o que aquela mão tinha escrito na parede, o que significava aquilo. E todos que estavam na festa, que eram mais de 1000 pessoas, não sabiam o que estava escrito, nem o que queria dizer. E a mão simplesmente se fez, que era uma mão de homem, na Bíblia descreve certinho, e diz que seriam essas 4 palavras. Mas ninguém sabia decifrar. E a rainha, a mãe dele, lembra que Daniel era um hebreu que, na época, ele tinha muito conhecimento a respeito de decifrar, de fazer
adivinhações aos reis, né? Porque era um profeta muito bem conceituado. E manda chamar Daniel, que era judeu e servia, né, na época para outros reis. E aí Daniel lê, e por incrível que pareça, Mene significava: Deus contou os dias do teu reinado e deu fim a ele. Quer dizer, se prepara que tu está partindo, está acabando. Tekel, foste pesado, quer dizer, ignorante, bruto, grosso com a humanidade, com seu povo, porque ele só queria dinheiro, ele só queria ouro e prata. Foste pesado na balança e achando em falta com Deus. Então, quer dizer, teu reino vai acabar, teus dias estão contados, você não foi um bom rei, e por sim, teu reino foi dividido e dado aos medos e os persas. Então, ele sabia que ele ia ser destruído, que automaticamente ele iria perder, né, o reinado dele, inclusive para alguns deles que seriam os inimigos, que eram esses persas e os medos, né? E no fim, na noite, eles invadiram a Babilônia e tomaram o reino dele. E Daniel foi o responsável, o médium, em decifrar tudo o que aquele rei iria passar. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre Moisés e Jesus, se passam mais ou menos na Bíblia em torno de 400 anos. Nesses 400 anos, nós temos vários profetas, várias revelações entre Malaquias e João Evangelista até chegar em Jesus. E no Novo Testamento, Jesus começa dizendo que não veio para destruir a lei, como a lei leu ali no Evangelho segundo o Espiritismo, mas para dar-lhe pleno significado e propósito ao que Daniel trouxe. Ele revelou o verdadeiro sentido da lei, apontando para o amor, a justiça e a misericórdia de Deus. Ele não veio eliminar a lei moral, mas sim para mostrar como ela deve ser vivida, com base no amor e na graça. Então, Jesus, uma das passagens mais mediúnicas que a gente pode achar hoje na Bíblia, é a parte da transfiguração, quando Jesus, em companhia de 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, ocorrido no Monte Tabor, narrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E se transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as vestes se tornaram-se brancas como a luz. Nesse momento aparece Moisés, que representa a lei, os mandamentos e o judaísmo. E Elias, que representava os profetas, a inspiração e a revelação espiritual. E conversando com ele, simbolizando o Antigo Testamento. Quando ele está no monte, junto com esses 3 discípulos dele, me aparece Moisés e Elias, transfigurados. Eles se reuniram com Jesus porque eles sabiam que o fim estava próximo ao desencarne de Jesus. E Moisés se fez presente. Tiago, inclusive, era tão nítido que pergunta a Jesus: o Senhor quer que eu faça uma tenda a Elias, a Moisés e ao Senhor? E Jesus responde: não. E nisso eles caíram dormindo. E Jesus teve ali uma conversa com Moisés e Elias, desencarnados em espírito. Reforça que Jesus não veio, como a gente já leu, para destruir a lei. Mas para cumprir e transcender. A ordem de Jesus para os discípulos não contasse um ocorrido até sua ressurreição. Demonstra a importância de compreender a transfiguração no contexto da sua morte e ressurreição. Então, para eles que ouviram a conversa, não era para falar o que iria acontecer. Então, Jesus já estava adiantando o que iria passar
com essa parte da crucificação dele. E aí, daí para frente, Jesus tem uma série de passagens, junto com Jesus também, os outros profetas, os discípulos, tem essa transfiguração, a aparição de Samuel, a feiticeira, né, de Endor, Estevão que vê Jesus no céu ao morrer, a conversão de Paulo para Saulo, Pentecoste, que é quando o povo vê as línguas de fogo e todos começam a falar em línguas e ninguém sabia outro tipo de língua e acabam falando, né, em línguas estrangeiras que descem do céu. E Pentecoste a gente conhece, que são os 50 dias, né, após a Páscoa para os que seguem a Torá. O anjo Gabriel, que apareceu a Maria, dizendo a vinda do Cristo. Os sonhos de Jesus, que pediu para que saísse com Maria e a criança, né, porque Herodes estava atrás de matar todas as crianças, porque não queria que o rei Jesus, no caso, né, desse continuidade ao plano que Deus tinha programado. E tem outras várias passagens que, infelizmente, com o tempo a gente tem que dar uma corrida e cortar aqui. E depois que Jesus também morre, né, é crucificado, a aparição dele a todos os seus discípulos. Esta vinda, né, a ressurreição do Cristo junto aos seus apóstolos. Depois tem uma passagem linda na estrada de Emaús, quando ele está com dois, caminhando ali com os discípulos, conversando, que ele reparte o pão e depois ele desaparece. E depois que ele vai embora, os dois discípulos falam: meu Deus, era Jesus, ele esteve conosco. E eles não reconhecem. Então, as próprias mediunidades de aparição, né, não estamos falando dos médiuns de adivinhação, de clarividência, né, de psicografia, estamos falando apenas de mediunidades, falando do espírito. Tem essa passagem que é muito importante depois para vocês, a título também de curiosidade, que é quando Jesus chega do outro lado da Galileia, em um morro onde vive um homem dos sepulcros, que era um cemitério, e ele é extremamente violento e ninguém consegue contê-lo. Nem corrente ele consegue ficar preso, pois ele é possuído por espíritos impuros. E vem ao encontro dele, de Jesus. E Jesus ordena ao espírito que saia do homem. Só que eles respondem: meu nome é Legião, porque somos muitos. Essa é uma passagem importantíssima. Então, para a gente que quer realmente se aprofundar, é bom a gente ler o capítulo inteiro para poder entender. E os espíritos imploram para não serem enviados para o abismo e pedem para entrar numa manada de porcos. E aí, Jesus permite, os espíritos entram nos porcos, correm e se atiram ao mar, morrendo afogados. E Paulo, para encerrar, é um dos discípulos que mais vale a pena a gente estar lendo, procurando, se informando, porque ele também é muito presente nos livros, nas codificações espíritas, que a gente ouve falar muito de Paulo de Tarso. Ele tinha o dom da profecia, falava em línguas, interpretava as línguas, ele curava, discernia os espíritos e profetizava. E Paulo, ele seguia, na época ele se chamava Saulo. Ele nasceu em Tarso, atual Turquia, era fariseu, discípulo do rabino Gamaliel. Ele era especialista na lei mosaica, então ele seguia Moisés lia à risca. Quando apareceu os discípulos, seguidores do Cristo, o cristianismo, ele fazia questão de perseguir, de matar, de açoitar. E ele não admitia outra lei a não ser a mosaica. Então ele perseguia demais os cristãos. E o primeiro que ele viu a ser condenado foi um mártir que se chamava Estevão, que foi decapitado. Foi o primeiro que ele viu morrer em nome do Cristo, foi o que não negou o Cristo até a morte.
Então ele prendia e autorizava a prender todos os que falavam em nome de Jesus Cristo. E a caminho de Damasco, ele estava indo para prender alguns cristãos. E teve uma visão de Jesus ressuscitado. Agora aqui eu vou tentar ler, né? Se eu não conseguir, me desculpem, mas é muito bonita a passagem dele, a transformação, porque hoje a gente fala como se reconhece o verdadeiro espírita. É pela sua mudança, pela sua reforma íntima. E o Paulo é um exemplo vivo para nós, para os dias de hoje, trazendo Paulo direto para os dias atuais. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando Cristo vive em mim, eu fui Saulo. Andei pelas ruas de Jerusalém com os olhos cheios de lei, mas o coração vazio de amor. Empunhava a verdade como uma espada, sem perceber que feria a mim mesmo todas as vezes que eu machucava os outros. Orgulhoso de minha fé, surdo aos clamores dos humildes, achava-me defensor de Deus, sem nunca ter escutado sua voz no silêncio da consciência. Fui o perseguidor. Vi Estevão morrer apedrejado, e meus olhos não choravam. Quer dizer, ele era seco, ele era grosso, ele era insensível em relação aos cristãos. Assinei o terror com segurança, achando que cumpria um dever, mas então o Cristo me viu, não com condenação, mas com luz. No caminho de Damasco, onde eu planejava aprisionar corações, fui eu que me ajoelhei. Uma luz que me envolveu mais forte que o sol, uma voz que me chamou pelo nome. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali, caí não apenas no chão, caí de mim mesmo, de orgulho, da cegueira interior, e no escuro que veio aos meus olhos, uma nova visão nasceu na minha alma. Ele ficou cego durante 3 dias, e Ananias teve uma visão e foi ter com Saulo para poder curar ele. 3 dias ele ficou cego. Por 3 dias fiquei cego, mas foram os dias mais claros da minha vida. Sem enxergar o mundo, comecei a enxergar o Espírito. Ali no silêncio, descobri que Deus não habita nas pedras da lei, que é os 10 mandamentos, mas no coração que ama. E foi naquele vazio, naquele abismo, entre o que eu era e o que eu podia ser, que o Cristo desceu até mim. Porque ele viu realmente Jesus se transfigurar para ele. Quando enfim voltei a ver, já não era mais Saulo. Fui renascido em Paulo. Ele foi batizado no momento como Paulo. Não porque fui perfeito, mas porque permiti que o Cristo começasse a viver em mim. Ele passou a ser a minha voz quando eu falava, minhas mãos quando eu servia, minha coragem quando eu sofria, e meu consolo quando chorei em prisões, açoite e incompreensões. Sim, eu fui crucificado com Cristo, na renúncia diária, na luta contra o egoísmo, no cansaço do bem que nunca para. E hoje, se eu ainda caminho, é porque já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Porque a graça do Senhor me basta. Entrega confiante a providência divina, a presença de Deus é suficiente. Às vezes pedimos a Deus que retire de nós a dor, mas Ele responde com sua presença silenciosa e nos diz: minha graça te basta. Porque mesmo sem a cura temos o consolo, mesmo sem resposta temos paz. E mesmo quando o mundo parece nos ferir, o amor dele é que nos sustenta. Então tudo isso Paulo deixou de exemplo, e que a gente se lembre todos os dias que a transformação só pode ser através do Cristo, pelo amor que ele nos dá. Por todas as experiências que Paulo passou, ele se transformou totalmente, ele se renovou como Paulo de Tarso. Então hoje,
O Espiritismo Redivivo, que a gente, graças a Deus, tem nessa casa, é porque a gente segue como Paulo. Porque através do Cristo a gente está em pé, a gente consegue passar por nossas dores, a gente consegue, sim, ter a verdadeira fé, a palavra verdadeira do Cristo que continua viva, como se fosse na época de Moisés. Então eu quero agradecer a vocês, me desculpe pelo horário, me desculpe pela emoção, obrigado por me ouvirem, e Jesus é convosco sempre. Muito obrigada e boa noite.